Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Só Sabeis o que Direi, seu podcast de filosofia favorito. E hoje a gente vai falar sobre um movimento filosófico chamado helenismo. O helenismo ele se deu durante o Império de Alexandre o Grande, e por causa disso ele se deu quando houve a mistura da cultura grega com a cultura oriental. E o helenismo ele foca principalmente sobre reflexões sobre coisas da vida, sobre o dia a dia, a busca da felicidade, etc. E dentro do helenismo se destacaram algumas correntes filosóficas. A primeira delas é o epicurismo ou hedonismo. O epicurismo foi fundado por Epicuro, um homem que nasceu na ilha de Samos, que fica no litoral da Turquia. Epicuro, durante sua vida, ele acabou lecionando em vários lugares diferentes, porém ele acabou instalando sua escola em Atenas. A sua escola ficava num jardim afastado, por isso que eles ficaram conhecidos como filósofos do jardim. E na escola de Epicuro todo mundo podia frequentar, inclusive mulheres e escravos, e ele não tinha nenhum preconceito com isso. Agora, passando mais para como era a filosofia de Epicuro, no epicurismo, o bem e o certo estava no prazer, mas não um prazer que temos no senso comum, era uma reflexão bem mais profunda. Para ele, o prazer supremo é a junção da aponia e da ataraxia, que vai resultar na eudemonia. Ou seja, a ausência de dor do corpo e a ausência de perturbação da alma gera a felicidade. E com isso ele concluiu que há 3 tipos de prazeres: os naturais e necessários, como matar a fome e a sede, dormir quando está cansado, etc. Os naturais e não necessários, como saborear alimentos refinados, se vestir bem, por aí vai. Estes prazeres eles seriam positivos desde que fossem dados com moderação. E por último, os não naturais e não necessários, como orgias, bebedeiras, etc. Esses tipos de prazeres eles sempre seriam negativos para a pessoa. Trazendo para uma concepção mais atual, a gente pode dizer que os prazeres advindos de alguma dor ou sofrimento são normalmente bons. Por exemplo, para ter o prazer de se formar em uma universidade, você precisa passar pelo sofrimento de estudar. Já os prazeres que geram dor normalmente são ruins, como por exemplo, para ter o prazer de se embebedar, você terá a dor de lidar com a ressaca, e por aí vai. Posto isso, Epicuro ele acabou destacando algo que ele chamou de quádruplo remédio para atingir a felicidade, que era: os deuses não são temíveis, a morte não traz riscos, o prazer, se entendido corretamente, pode ser um bem para todos, e a dor não dura ininterruptamente e é facilmente suportável. Bom, os 2 últimos até que fazem sentido de acordo com o que eu falei. Já os 2 primeiros parecem que não faz muito sentido, certo? Bom, isso ocorre porque além da teoria dos prazeres, Epicuro também tinha algumas outras reflexões. Epicuro ele foi um cara muito influenciado pelo Demócrito, um cara que eu já expliquei aqui no vídeo de filósofos pré-socráticos. O Epicuro ele chegou à conclusão, assim como o Demócrito, que tudo era formado por átomos, e isso incluía os deuses e a nossa alma. Aí a partir disso ele falava que os deuses eram felizes porque viviam de boas na dele sem se interferir com a gente, e que a nossa alma se dissolvia junto com o nosso corpo durante a morte, fazendo assim com que não tivesse uma vida após a morte. Logo, a morte não traria nenhum tipo de risco, já que se você morre acaba tudo. E também os deuses não são temíveis, já que eles estão indiferentes em relação a nós. A próxima corrente é o estoicismo, que foi criada por Zenão, um cara que vivia em Sítio, que é uma ilha do Chipre. O Zenão ele não era um cara ateniense, e por isso ele não podia comprar uma residência, e por causa disso ele se reunia no pórtico de prédios, que é estoa em grego, junto com seus discípulos. Por isso que eles ficaram conhecidos como os filósofos do pórtico ou estoicos. O estoicismo ele sofreu uma influência de Heráclito, e tem semelhanças com o epicurismo no que diz respeito à defesa do materialismo, a negação da transcendência divina e a concepção da filosofia como a arte de viver. Porém, para eles, era necessário desprezar todos os tipos de prazeres, porque eles eram a verdadeira fonte de todos os males. Para eles, para alcançar a ataraxia era necessário eliminar as paixões, pois elas só traziam sofrimento. E eles também achavam que o sábio era aquele que vive de acordo com a natureza e com a razão, pois o prazer não traz a felicidade, e sim a virtude. E com esse pensamento era possível atingir a apatia, que é a ausência de paixões. Para os estoicos também, a melhor maneira de você se conservar física e psicologicamente é através da aceitação do destino, este que podia ser bom ou não. E eles também falavam que não há uma liberdade total,
e sim uma liberdade em fazer o que o destino quer que você faça. Diferente dos epicuristas, eles não criam que os deuses eram seres distantes de nós. Pelo contrário, Deus seria um corpo puro, perfeito e inteligente, e por meio deles que se daria o ordenamento do mundo e do destino. E esse não sendo uma prisão no qual o indivíduo está fadado por forças sobrenaturais, mas seria algo mais relacionado à natureza do indivíduo, e seu objetivo é entender essa natureza e viver conforme ela. Os estoicos também eles estudaram bastante a lógica através de silogismos hipotéticos e disjuntivos, além de proposições. E os filósofos que sucederam Zenão foram Cleanto e Crisipo. Falando agora do cinismo, que foi criado por Antístenes. Antístenes era um seguidor de Sócrates, e o seu principal seguidor era Diógenes de Sinope. Ambos viviam em Atenas. Essa corrente filosófica tem esse nome que deriva do grego kion e do latim sino, que significa cão. E o movimento ele provavelmente ficou com esse nome por causa que seus seguidores viviam de forma simples e sem pudores, que nem cães. Para eles, a maneira de alcançar a felicidade era através da simplicidade. Para eles, tudo que era natural podia ser feito em público, o que gerava bastante escândalo na época. E eles foram os mais próximos de contestar os costumes da época através do desprezo de riquezas e honras, coisas que eles achavam fútil. Diógenes, que foi o grande representante, vivia num barril de vinho e apenas se alimentava de doações das pessoas. Dizem que certa vez Alexandre Magno o admirava e disse que lhe concederia um desejo, e ele desejou que ele parasse de fazer som onde ele estava para que ele pudesse voltar a tomar sol. E agora, por último, o ceticismo, de Pirro de Élida. Pirro ele acompanhou Alexandre Magno durante suas expedições de conquista. Com essas experiências, ele chegou à conclusão de que a felicidade é a epoque, ou melhor, suspensão do juízo. Ou seja, aceitar que não se pode discernir o verdadeiro do falso. Além disso, ele também acreditava na própria busca da imperturbabilidade, a famosa ataraxia, que nem o epicurismo e o estoicismo, porém ele era um crítico desses dois modos de pensar. Além disso, ele também dizia que como tudo é incerto e fugaz, aqueles que se prendem em verdades indiscutíveis estão sempre fadados à infelicidade. Bom, galera, por hoje é só. Gostaria de agradecer a presença de todos. E é isso aí. Valeu, falou.